estamos de volta aqui com a nossa conversinha. Um abraço para você que está entrando em contato com a gente. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe você. Uma obrigada e um abraço para o Douglas, para o Tiago, também para a Lininha e para o Souza, o Lacerda, a Lana. Um abraço para você que está chegando agora, acompanhando aqui o consultório de família. E hoje nós estamos falando sobre assuntos diversos, sobre superação, sobre aprendizado no casamento, sobre questões que envolvem os relacionamentos, que nem sempre são fáceis. E às vezes você para e pergunta, e agora? Como é que eu continuo nessa história? Continua bem feliz, sabe? Dizendo assim, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E como o Luiz Cláudio chegou aos 27 anos de casado, 27 anos de família, com todas as diferenças. E ainda hoje nós vamos ouvir também a participação da Mari. Ela vai vir aqui, a Mary vai vir aqui se defender, viu, Luiz? Puxa e vai vida. pegar, o negócio vai pegar. E também a Daniela aqui com a gente compartilhando suas experiências e a Thaís nos ajudando a entender algumas questões. Dani, me fala de você, das suas ocasiões, dos seus momentos. Sim. Então, o que acontece? Quando você está junto da família, em local que tudo é familiar, né, que você sai e sabe para onde que vai, tudo é tão assim muito bom, né, tudo é tão confortável, né, você tem um relacionamento com Deus e tudo, mas tudo ali tá tudo muito propício à sua fé. Mas quando você sai, vai para um lugar, né, que você não conhece ninguém, só está ali o seu marido, né, aquele que Deus pôs na sua vida. E aí você pensa, o meu relacionamento com Jesus agora tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter um relacionamento de perto, sabe? Às vezes assim, sempre tive Jesus como meu amigo. Sempre busquei ele, mesmo com as minhas falhas. Mas é aquele relacionamento não tão íntimo, sabe? Um relacionamento que sempre precisava, eu sentia falta de Jesus mais vezes. Mas pelo tempo, pela correria, a gente não tem. Mas quando eu enfrentei todo esse desafio, que Deus falou assim, sai da sua parentela, do seu povo. Eu falei assim, então agora, Senhor, eu vou. Mas eu vou confiar que o Senhor vai me ajudar. Nos meus momentos que eu senti falta deles, no meu momento que eu senti falta da minha mãe, dos conselhos, né? Das orações juntos, em família, das reuniões com os tios e primos, o Senhor Jesus que vai estar do meu lado. E fui buscar. Li muitos livros, conversei com pessoas experientes, procurei pessoas que passaram, né, ou passam por situações semelhantes. Por quê? Porque eu fui com uma disposição, vai dar certo, eu quero que dê certo. Porque, igual o Luiz Cláudio estava falando, os dois têm que estar dispostos quando há essas diferenças, assim, muito grandes. Senão se torna muito difícil levar a situação, né? Então, a gente encarou as nossas diferenças como oportunidades no nosso dia a dia, com muita fé, estabelecendo novos roteiros familiares, assim. Eu com o meu momento para Deus, eu com o meu momento com Ele e com Deus. Mas muita coisa teve que mudar em você. Você aqui era uma profissional, você trabalhava, você não fazia comida, você estava sempre de uninha feita, você estava sempre bonequinha. E aí você foi lá para a Europa, longe de tudo isso, e hoje você faz o quê? Então, o que aconteceu? Quando gera aquela expectativa, né? Então, há 2 anos atrás, nós achamos que seria mais fácil eu logo chegar, né, por ser graduada, encontrar logo um emprego, né? Sou ex-bancária, trabalhei 6 anos num banco aqui, tinha um relacionamento muito, muito grande com pessoas, né, de status, e o que aconteceu? Chegou lá, ninguém conhecia-me e eu também não conhecia ninguém. E as coisas começaram, a cada dia que passasse, mais difíceis estavam ficando. O que me restava? Aprender a ser dona de casa. Aprender a cuidar e administrar o meu lar, pôr em prática no lar, né, como é administrar o lar. Lista de compras, fazer comida, que é uma coisa super assim banal, né, mas por falta de tempo, eu sempre tive alguém que ou fazia, ou almoçava na casa de alguém, ou uma faxineira, essas coisas assim. Sempre administrava de longe. Agora não, eu estava de perto, só eu e Deus, e pedia muita força, né, porque o espiritual, queridos, ele deve ser tudo completo na sua vida, né, até mesmo para desenvolver pequenas tarefas em casa, igual eu sentia necessidade até para isso, né? Cuidar bem da minha casa, cuidar bem do meu marido, dedicar tempo a ele e à casa, tudo isso para mim era novo, era desconhecido. Então eu enfrentei diversos e inúmeros desafios. Foi muitos mesmo. Mas hoje eu posso dizer, e acredito meu marido também, que eu sou uma boa cozinheira e uma boa dona de casa. Depois de ter queimado muito arroz, né? Sim, sim. Luiz Cláudio, e você então? Continua nos seus desafios, no seu dia a dia, se descobrindo, mas aprendendo muito. Mas o que mais desse casamento? Eu posso até contar mais ou menos o início, né? O desafio do início foi muito grande mesmo, porque a Mary
eu já estava na clínica adventista de São Roque aqui trabalhando, e a Mary, eu arrumei um jeito para ela vir para cá também, né? Uhum. E com 1 ano, a gente trabalhando aqui, 1 ano de namoro, mais ou menos, e tomamos a decisão do casamento, né? E começamos longe da minha família e longe da família dela. Acho que isso aí foi muito importante. Agora, foi um quebra-pau, né? Porque personalidades diferentes no dia a dia. Só que nós estávamos alicerçados num amor que às vezes não dá para explicar, porque são pessoas totalmente diferentes, como são tão atraídas, né, pelo amor, né? Então isso superou bastante. Mas agora as dificuldades surgiram muito, que às vezes até discutíamos em casa, e às vezes eu saía, aí eu vou para onde? Ou então, ou ela, aí estávamos no interior de São Roque, andava um pouco naquela estrada de chão, não era nem de asfalto, não tinha nenhuma condução para pegar. Eu começava a caminhar e ficava pelo mato assim, caminhando, daqui a pouco voltava uma seda, né? Calminho e tal. Aí já estava tudo bem. E muitas vezes na nossa luta do dia a dia, eu percebia que as coisas eram tão difíceis para a gente, porque também era uma falta de estrutura muito grande, né? Do nosso início de casamento, a nossa casa, ela era bem precária, né? Mas era nossa, mas era uma casa bem precária, é uma coisa muito, muito assim, uma falta de estrutura muito grande. Não foi um casamento precipitado nesse sentido? Oi? Não foi precipitado nesse sentido? Olha, pode ter sido até precipitado, eu até concordo contigo, poderia até se esperar um pouco mais. Não, eu digo assim, eu até acredito que algumas coisas, quando eu penso hoje, eu poderia ter esperado um pouquinho mais. Mas eu não sei, as coisas acontecem que às vezes fogem do nosso controle. Você parece que está sufocado em uma decisão que você tem que tomar urgente, entende? Estava eu e ela, nós conseguimos o que todo mundo quer, é uma casa, né? Quem casa quer casa, né? Mas a gente não tinha o resto também, não tinha cama, não tinha fogão, não tinha geladeira. O que vocês tinham? Mas tinha uma casa. O que vocês tinham? Uma casa? Bom, uma casa, era uma casinha, né? Era uma casinha. Mas era muito bom. Então ali eu construí a minha primeira estante com tijolos, eu invernizei os tijolinhos, coloquei umas tábuas também bem bonitinha, arrumadinha. Aí colocava meus livros e tudo. Aí o chão era vermelhão, encerei. O nosso poço não estava dando uma água boa e nós tivemos a grata alegria de conhecer uma vizinha, e ali nós conversamos muito sobre o evangelho para ela, e ela tinha tanto amor pela gente, gostava do nosso início de casamento, ela ficou fã da gente, então ela falou, olha, vocês podem cavar um poço no meu quintal, né? Aí nós cavamos um poço no quintal da vizinha e a água vinha de lá, era uma água muito boa. Então, Luiz, vocês construíram a vida juntos, sim, juntos, né? e longe de todo mundo. Então a gente brigava, mas ao mesmo tempo fazia as pazes muito rápido, entende? Porque para onde que você vai correr? Longe, no interior, não tinha muito dinheiro de passagem para... vou largar, vou voltar, tudo não, era tudo ali. E aí Deus foi elaborando, construindo também a nossa mente, as nossas atitudes, né? Ele foi regendo as nossas atitudes. Tá, mas aí tem um monte de gente ali em casa, Luiz, dando entrosamento. Tá, mas tem um monte de gente ali em casa achando bonitinho. Ai, que bonitinho, eles construíram tudo sozinhos, construíram os dois, que lindinho. Mas algum dia, vocês pensaram em separação? Olha, poucas vezes, mas pensamos, não pensamos assim em separação, mas algumas vezes nós achávamos que não ia dar mais certo, né? Tamanha eram as nossas diferenças, né? Mas nunca em nenhum momento eu falei assim, não vou me separar de você, ou ela falando, ou eu falando. Difícil, não, assim. A gente sentia, e era uma crise que a gente vivia, né? Pelas dificuldades, né, que a gente estava enfrentando, justamente por ela ter um certo tipo de comportamento, eu tinha um outro comportamento e criava atritos, né? Mas
nós fomos nos adaptando no dia a dia e quando essa crise apertava mais, nós sentíamos esse peso. Mas agora não houve nenhum momento assim também, assim, olha, não quero mais, tal, entendeu? Que tivesse que reconciliar, né? E você, eu lembro que teve um momento forte, mas não um momento assim de Mas você se tiver, fica desse... tranquilo que a Mari vai contar. Se tiver, a Mary lembra direitinho. Se tiver, ela vai contar. Vocês tiveram crises nesses 2 anos? Ah, sim, com certeza, com certeza. 2 anos. Os primeiros, ainda tem outras, Mas né? crises sérias, sim? Sim, nos primeiros meses. Só que uma coisa interessante que alguém que está assistindo a gente pode pensar assim, então, para eu dar certo no relacionamento, eu preciso casar e estar longe da minha família? Né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a maturidade e a educação que se tem, entendeu? Você vai perfeitamente entender que quando você deixa a casa dos seus pais, né, você deixa a casa dos seus pais. Sabe? Deus fala que une o marido e a mulher. Então ali começa uma nova vida. E eles vão ali, um com o outro, mesmo que há divergências de opiniões e tudo, vão discutir e tentar chegar no denominador comum, não é? Para ficar tudo em paz no final. Mas como é que você agia nessa crise? Como foi que ele agiu? Agora, eu vou falar agora pessoal falando, né? Tá. Então, dentro da crise é o seguinte, realmente não tinha como, nem no Brasil, era muito mais longe ainda. Mas nós somos seres humanos, queridos. A gente fica muito chateado e a gente pensa assim, eu vou embora. Vem cá. Eu penso assim, eu vou embora, né? Só que quando eu pensava assim, que vontade de ir embora, eu pensava lá, eu vou ser mais infeliz. Sem ele. Isso. Isso. Aí a racionalidade entra. Entendeu? Fala, não, pera um pouquinho, não tá legal aqui. É difícil. Hoje ele falou isso, eu também falei, tá muito chato isso. Será que isso vai dar muitos anos de casamento? Será que eu vou chegar aos 27? Mas eu pensava assim, não, se eu voltar pro Brasil, como é que vai ser isso? Sabe? E então, você para pensar, que acho que é isso que Deus te chama, o Espírito Santo toca no seu coração e fala assim, peraí um pouquinho, raciocina. Mas se cada um parar um pouquinho e raciocinar, que se você voltar depois que você sai, é muito mais difícil? Então, mas o longe te fazia refletir. Ajudou nisso, também. Tá? É muito bom. Não, agora, mas eu se não você estivesse aqui também. perto, talvez você não refletisse dessa forma. Você estava logo perto da mamãe. Sei. Né? Mas a minha vida com a minha mãe nunca mais irmãos, seria a mesma né? coisa. Não, eu digo, agora, longe você refletir, não, por que eu tenho que voltar? Não, eu vou enfrentar isso aqui de frente. Então você tinha força para enfrentar, porque Deus te dava essa força, porque a união não foi uma união que você pensou, a carne, foi uma união que Deus proporcionou para você. O que você está avaliando aí, essa discussão aqui entre eles dois? Só estou olhando aqui, só tô vendo. Não, o que eu pensei é que realmente o casamento ele não tem só uma fase de ajuste. Né? Não são só os primeiros anos que são fases de ajuste. Há várias outras etapas que são também fases de ajuste. Quando o filho nasce, quando há uma mudança, não necessariamente antes de casar, mas né, no próprio casamento, se mudam para outro lugar, é uma dinâmica totalmente diferente. Então, todas essas mudanças de fase implicam em ajustes. Né? Então, a gente sempre vai ter que ter uma flexibilidade para se ajustar nessas situações, né? Não só no começo do casamento, mas nos outros também. Mas o Luiz sustenta que a distância ajudou. Talvez ajudou, por isso sim. Que o Senhor tenha de deixar o homem, o pai, a mãe, parentela, né? Vai deixar a parentela, mas também precisava cruzar o oceano. Então, eu não concordo. Mas acho que foi muito longe. Às vezes até pessoas que estão longe ainda mantém um vínculo muito estreito com os pais ou com algum familiar e que prejudica o casamento. Eu acho. Mas olha, na minha época eu gostei muito que não tinha. Eu fiquei pensando, senhor, se tivesse celular naquela época seria internet. Horrível. Internet não tinha. Olha que bênção, né? Que bênção. Então, tudo no tempo certo. Deus deu a internet no tempo que está sendo bom para mim agora, né? Porque naquela época e às vezes eu fico incomodado, porque a minha esposa... Poxa, você não me comunicou. Poxa, para que serve o celular? Oh, meu pai. Falei, amor, às vezes eu esqueço até que eu tenho celular. Você sabe que eu estou centrado numa coisa. E ela falou, já sei. Você quando está centrado numa coisa, você não consegue pensar outra. Falei, tá bom, aí é isso mesmo. Você deve dizer assim, celular para mim serve para me irritar, né? Mais ou menos isso. Ô, Dani, você... quando está se adaptando ainda, 2 anos ainda está se adaptando. É verdade. Como que ficou a tua espiritualidade nesse sentido também? Nesses momentos de crise, quando conversávamos antes do programa, agora à tarde, um momento só,
você me dizia assim, Darleide, acontece que tem problemas que vivem uma experiência negativa, vivem um momento ruim, você inclusive saiu de um relacionamento que foi difícil para você, uma outra história que foi complicadíssima para você administrar emocionalmente, mas você acreditou que daria certo, acreditou em Deus. Como é que se relaciona com Deus quando o coração vai mal? Se você tem tudo para dizer assim, puxa, eu acreditei que Deus estava me ajudando, me auxiliando, e se não é assim? Primeiro, quando a gente coloca todas as expectativas no relacionamento e fala assim, não é de Deus, e de repente tudo desaba, você vê que não foi legal, eu não pensei assim, isso não foi de Deus. Primeira coisa, isso não foi de Deus. Porque há um propósito em tudo. A palavra de Deus fala o quê? Fala que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tentei entender naquela situação difícil o que era para o meu bem. Primeira coisa. Segunda situação, as pessoas quando veem que a questão que elas, não foi de Deus, elas pegam e se revoltam. Se revoltam, mas eu fiz tudo certo e tudo, e como é que agora a situação está assim e assado? E desistem. Deixa de perseverar. Eu acredito que perseverança, quando você pega um propósito e fala assim, vou até o final, com a ajuda de Jesus, porque nós somos falhos, somos fracos, mas a força vem dele, entendeu? E é onde vai dar certo, onde você fala, não, eu vou chegar ao final, eu vou perseverar nisso. Então, a minha decisão por casar e sair do país, foi racional e espiritual, buscando sempre o espiritual, porque eu sabia que nos momentos de dificuldade, o mesmo Jesus que me ajudou a decidir, que me deu essa paz, que a gente sente uma paz quando é de Deus, entendeu? Vai me ajudar a perseverar, vai me ajudar nas dificuldades. Mas voltando um pouco na questão que o Luiz Cláudio falou, que quando a gente está longe não tem como voltar para os pais. Mas é uma questão muito de educação. Eu aprendi muito que a gente deve resolver os nossos problemas juntos. Tem situações que eu não devo compartilhar. Tem situações que nem com os pais? Nem com os pais. Tem coisas que sua mãe não sabe? Não. Tem coisas que ela não sabe. E somos amigas. E somos amigas. Quando chegar em casa não adianta ela perguntar, não adianta. Vai contar, né? Não. E eu e minha esposa conversamos muito sobre isso. Coisas que nós discutimos e temos um com o outro que os nossos familiares não sabem. Entendeu? É isso aí. E isso é saudável, né? É o desenvolvimento do relacionamento conjugal, da conjugalidade. Né? Tem pessoas que realmente têm muita dificuldade, porque seja ela, seja ele, né, por conta de, ou se sentem culpados por não dividir tudo com os pais, né, por ter tido também uma amizade longa, né, eu tenho uma amizade com meu pai, com a minha mãe também, muito grande, e às vezes pessoas que têm esse tipo de amizade se sentem culpados por depois não contar alguma coisa. Né? Outras pessoas já são muito submissas e se sentem na necessidade, nem por amizade, de contar. Né? E essas situações realmente, eu não vou dizer que prejudicam, porque às vezes uma orientação de pai e mãe pode ser necessária ou de alguma outra pessoa, mas quando o casal começa a tentar, pelo menos, se resolver entre eles aprendem junto, eles crescem juntos. Né? Então, isso eu acredito que quando a Bíblia orienta, né, deixar pai e mãe, é no sentido de justamente agora iniciou-se uma nova família. E essa nova família precisa se desenvolver. A outra não significa que você rompeu o seu relacionamento com a outra continua sendo sua família de origem. Mas a família atual agora é você, seu esposo, sua esposa e seus filhos. Né? E nessa família você precisa se estruturar e levá-la em diante como seus pais fizeram. Luiz, diga. Mas... Agora, com a falta de, como eu falei para vocês, de tecnologia naquela época, a minha família, tudo aconteceu muito rápido, entendeu? O casamento foi rápido, mas os filhos também. Você, sim. Parabéns, 2 anos, tranquilo, tá analisando o maridinho, estão, né, conversando, dialogando, né? As crises vocês vão administrando a 2. Mas quando chega, e começa, aí a criança vai desenvolvendo. A minha filha mais velha agora casou-se esse ano, né? E ela falava, eu guardo muito bem as palavras da minha filha, talvez ela esteja até escutando agora, ela até viajou, está lá em Boston, eu quero mandar um beijo para ela está fazendo um trabalho lá
tá fotografando um casamento, a Juninha. Ela é fotógrafa profissional, né? Então, mas a Juninha falava assim, quando ela olhava as nossas crises, as nossas discussões, né, em casa, ela falava assim, cruz credo, falava, cruz credo, eu nunca vou casar, né? Aquele jeito dela. E adolescente, ela era tão forte, jamais eu vou casar, eu não quero nem saber de casar. E era o tempo todo. Aí eu falei, filha, não é assim. Papai discute com mamãe e tal, mas as coisas, papai ama mamãe, mamãe ama papai. Só que a gente é diferente. Acho que você já tem que começar a perceber isso. Nós somos diferentes. Papai tem um jeito, mamãe tem outro e tal. Então, sempre procurando mostrar para elas que nós tínhamos diferenças, mas agora a gente se amava nas diferenças, né? Mas graças a Deus a minha filha casou, mudou de ideia, né? E pelo jeito, ela, de tanto que ela falou, ela casou com uma pessoa também oposta a ela. Aí agora tá ela também tendo os sofrimentos dela, mas graças a Deus, quer dizer, ela pensa, não, pai, não vou ter filho, tá certo, filha, nada de filho agora, né? Estude seu maridinho, teu maridinho vai te estudar e as coisas vão dar certo. E a mais nova, o que diz de casamento? A mais nova sempre assim, nunca teve essa mesma visão que a mais velha, né? Mas a mais nova, ela agora já está namoro firme também, né? Pelo jeito a minha casa também está se definindo também rápido agora, né? Mas nunca negou o casamento, sempre gostou da ideia. E relevava as coisas melhor, né? Você conseguiu convencê-la de que casamento é bom. Não sei se eu convenci, mas eu acho que o Espírito de Deus foi convencendo elas, né? Porque elas foram entendendo que as diferenças não quer dizer que não possa dar certo uma pessoa diferente da outra, né? Dizem que quando o amor entra por uma porta, precisa fechar as janelas caso falte dinheiro, porque o amor pode sair pela janela quando falta o alimento, quando você abre o armário e não tem comidinha, quando não tem dinheirinho para pagar as contas. Como que vocês administraram aquele momento de crise, as divergências entre vocês e ainda faltava dinheiro, faltava estrutura, faltava condição financeira? Então, nós tivemos muitas crises por causa disso aí realmente, porque eu tinha me formado em administração, minha esposa era formada ela era farmacêutica bioquímica, e a minha esposa não se conformava esse negócio de eu ficar vendendo CD, vendendo, no caso, LP, cassete, né, na época. Ela não achava que isso aí eu tinha me formado, agora eu tinha que entregar meu currículo e ir em frente como um administrador, né, administrar alguma empresa e tal. Então nós tivemos muitas dificuldades com relação a isso aí, mas e teve tempos que eu pegava o salário dela e o CD tinha que ser sustentado pela produção do CD, pelo salário dela. Então era você cantando e ela trabalhando? Não, claro, não, poxa, mas era então você quer dizer que cantar não trabalha? Era um canto como trabalho, né? Só que não estava rendendo. Então, não estava rendendo o suficiente, ou seja, a gente não conseguia ver o suficiente, por quê? Na minha casa tinha fartura de tudo, fartava tudo, né? Faltava tudo. Então, até construir tudo, haja dinheiro, né? Então, como eu falei para você, a gente tinha casa, mas não tinha os móveis, daí começou, né? Mas depois disso, nós fomos para outros lugares também, saímos dali de São Roque, fomos para o Paraná e passamos apertos terríveis. Diz que você já morou numa Kombi também, né? Tivemos que morar numa Kombi porque o nosso Fusquinha bateu máquina, né? Então, pelo menos por 2 dias. Aí chegamos lá, moramos num porão de um hospital. Foi coisa difícil. Quando eu penso que vai melhorar, tá piorando. Nossa mudança coube toda no Fusquinha, as panelas, as coisas, nosso enxoval. Mas depois aí decidimos, numa crise tremenda que nós vivemos lá, né? Quando eu descobri que a minha esposa estava com uma hemorragia muito grande e nós não entendíamos porque eu tinha... quando chegamos lá só tinha emprego para ela. Era prometido emprego para mim também, acaba que ficou só o emprego para ela e o que eu vou fazer? Como eu já tinha uma experiência de uma lanchonete natural, né, de sanduíches, essas coisas, aí eu falei, eu vou procurar um cantinho nessa cidade, vou lá em Apucarana, né, no Paraná. E abrimos uma lanchonete
era uma funerária na frente. Ai, e a nossa lanchonete. E às vezes nós falamos, Senhor, porque a gente ficava feliz quando morria alguém, né? Porque aparecia muito movimento, né? Aí dava para vender bastante sanduíche, bastante suco, né? Mas quando não morria, e a cidade era difícil de morrer alguém, cidade boa, né? Tranquila. Não tinha que vender lanche. Todo mundo saudável, né? Então ficou muito difícil, né? E passamos esses apertos todos. Mas um dia na lanchonete, a minha esposa teve uma hemorragia muito forte e ela me chamou, ela estava no banheiro, me chamou, amor, eu estou muito preocupada, eu não paro de sangrar. E eu quando vi a quantidade de sangue, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí corri com ela para o hospital, mas dali para Londrina. Chegando lá, estava em greve o hospital. E que sofrimento, porque eles falaram, olha, é um feto morto. E se ela não fizer a curetagem, está em risco a vida dela também. Está em risco. Então, aquele momento ali, aí nós nos unimos em oração. Aí eu voltei assim triste, porque eles não podiam fazer nada e falaram para eu procurar socorro em outro lugar. Aí começamos a orar naquela viagem, voltando para Apucarana. E aquela madrugada quase toda, mas no dia, bem de manhã cedinho, nós procuramos uma clínica e foram feitos os exames. E olha, se o feto estava morto, ele ressuscitou, porque o feto está vivo. Sério? Espera aí um pouquinho, que aí nós vamos para o nosso rápido intervalo, já estamos de volta e você continua contando essa história. A gente espera você, até já.